Sejam muito bem-vindos a mais um Lisboa Podcast. Este episódio gravado na Dona Ajuda, a associação à qual agradecemos imenso a sua recepção e o seu apoio logístico. Hoje temos o nosso convidado Vicente Ó. Olá. Muito bem-vindo, Vicente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Um cumprimento que fica sempre muito bem, fica sempre bem para as câmaras. E a primeira pergunta que eu costumo fazer assim de forma muito objetiva é: que é o Vicente, falar aqui um bocadinho do teu percurso, dos teus hobbies, tua ligação à cidade. Vives na cidade de Lisboa? Olha, eu vivo na cidade de Lisboa há 27 anos. Eu cheguei a Lisboa em 99, quando tive a sorte de ter um produtor de cinema que faleceu o ano passado, António da Cunha Teles, que é o pai do cinema novo português, a ler um argumento meu que eu tinha escrito e literalmente ir assim nos convidaram para vir trabalhar com ele para Lisboa. Eu sou do Alentejo, sou de Sines, estudei até o 12º ano. Quando cheguei ao 12º ano, tive muitas dúvidas sobre o que é que o que é que queria ser, porque o cinema não é propriamente uma daquelas escolhas óbvias, não é? Num país que é um bocadinho atrito às coisas da cultura e às profissões culturais, mas não seja, o meio não colabora e as famílias, por norma, têm muita dificuldade em aceitar que os filhos façam escolhas tão periclitantes, financeiramente tão complexas, não é? E, portanto, quando acabei o 12º ano, fiquei ali um bocadinho na dúvida e pensei que o melhor era começar a trabalhar. E então comecei rapidamente a trabalhar em Sines onde eu vivia. Nessa altura, o poeta Alberto, sobre quem, entretanto, já fiz um filme, era diretor de um centro cultural. E eu, através da Câmara Municipal, comecei a trabalhar num centro cultural em América Nunes, onde tinha, de repente, acesso a um mundo das artes plásticas, do teatro, do cinema, da música, que foi um bocadinho quase como um curso intensivo, um curso artístico intensivo. Ao mesmo tempo que escrevia, ou seja, continuei a escrever, e ainda continuo hoje em dia a escrever, para lá do cinema. Nos teus filmes, tu escreves, realizas, ou seja, no fundo, faz tudo do filme. Não é tudo, porque o cinema é uma equipa enorme de gente muito talentosa. Imagina que uma pessoa que não sabe nada sobre cinema, sabe aquele típico de ir às Amoreiras e ver aqueles típicos filmes de Hollywood. Ou seja, como é que se produz um filme? Ou seja, como é que se faz assim um filme? Como é que se divide as tarefas assim, em traços gerais? Olha, começamos pela escrita sempre, não é? Começamos sempre pela escrita, e foi exatamente pela escrita que eu comecei como argumentista, como estava a dizer. Chamado guião, não? Exatamente, chamado argumento. Nós temos uma palavra muito mais bonita em português de Portugal, que é o argumento. E eu comecei a trabalhar em argumentos vários. Um dia depois escrevo ou faço um filme, ou escrevo um livro a contar a história toda, e levar-nos muito tempo, é muito rocambolesca. Mas sim, é através de um argumento que o processo do filme começa, e foi também através de um argumento que se dá esta minha mudança de Sines para Lisboa em 99, e portanto, onde acabei por desenvolver a atividade de argumentista e de realizador. Um filme é, ao contrário da escrita, que é uma atividade muito solitária, e ainda bem, porque eu gosto muito de atividades solitárias. A escrita é uma atividade de reclusão, solitária, do pensamento, não é? E que me dá imenso prazer, e onde desenvolvo as minhas ideias para filmes. Depois o cinema é uma atividade de grupo, não é? A dança também tem, o teatro e a ópera também o terão, mas o cinema é onde verdadeiramente tem que existir uma grande dose de talento e de arte em todas as facetas que levam um filme a ser feito, desde o momento que ele é escrito até ele estrear na sala de cinema. E, portanto, começamos por um argumento, depois arranjamos um produtor, depois financiamos o filme, não é? E depois começamos a trabalhar com um ano de antecedência numa equipa artístico-técnica, que nomeadamente é o diretor de fotografia, que é o senhor que normalmente opera a câmara de filmar, e é o senhor que trabalha com equipas de técnicos que vão fazer estas coisas que vocês estiveram aqui a fazer, não é? Iluminar a cena consoante os desejos do realizador. Portanto, começamos a formar uma equipa técnica e artística, guarda-roupa, maquilhagem, cabelos, decoração de arte. Isto são tudo
coisas que se começam a juntar lentamente, não é? Depois passamos para a fase do elenco, começamos a angariar, ou por convite, ou por casting. Eu faço os dois tipos de coisas. Gosto muito de fazer casting e também gosto de escrever para algumas pessoas que admiro muito. Há muitas atrizes e atores portugueses e, portanto, e depois lentamente a coisa começa-se a formar e entras num processo de preparação que, por norma, todos os processos do filme são todos muito maiores do que o processo de filmagem, porque a filmagem em si é muito cara. E, por exemplo, eu vou filmar agora em outubro e o filme vai ter 5 semanas e meia de rodagem e a preparação pode ser 6 meses, a escrita pode ser 1 ano, a pós-produção pode ser 8 meses. Um filme, por norma, são 2, 3 anos. Ou seja, a rodagem é um curto período de tempo, mas a porque onde efetivas tudo aquilo que foi preparado, não é? E é onde toda a gente estará, ou a maior parte das pessoas que fazem parte da equipa de um filme, estarão a trabalhar ao mesmo tempo. Os atores, a equipa técnica, a equipa artística, o produtor e, neste caso, o realizador como maestro da visão que deverá ser construída para até o filme depois estrear nas salas. Sim, perguntas, já vamos ao teu dia-a-dia, continuando assim no tema do cinema. Quais são assim os estilos de cinema, de filme, aliás, que tu te identificas mais? Digamos, há aquele mais conhecido, que é o hollywoodesco, mas depois existe o europeu, depois existe ali o italiano, que é, digamos, um subgénero do europeu, existe também do leste. Qual é assim o estilo de... Olha, agora já me ofendeste porque me disseste que o cinema italiano era um subgénero e eu já estou zangado contigo. Mas eu acho que o cinema italiano é incrível. Mas é o meu preferido. Especialmente o cinema dos anos 40, 50 e 60, nada bate o cinema italiano. Visconti, sim. Pronto. Não, nada. O Fellini, Antonioni, Visconti, Rossellini, essa gente toda. Sim. Monicelli, essa gente toda. Acho que o cinema italiano é assim, digamos, o apogeu do dito cinema europeu dessa época. Quando digo subgénero, é um género à parte. Eu não queria dizer... Não, é quase um continente à parte. É um continente à parte muito superior a todo o outro. É um subgénero que estou dentro da Europa, mas o que eu queria dizer é que o cinema italiano é com esse género que te identificas mais? Olha, eu acho que o cinema italiano entre os anos 40 e os anos 70 é uma grande fonte de inspiração por várias razões. Sendo a mais interessante de todas, uma coisa que... Nós em Portugal temos um problema muito grande no cinema em Portugal. Tem a ver com o facto de sermos um país com pouco dinheiro e automaticamente as pessoas regimentaram-se em 2 grupos diferentes, o dito cinema comercial e o dito cinema de autor, e acusam-se mutuamente e vangloriam-se mutuamente, tentando, digamos assim, justificar porque é que elas serão aquelas que devem receber os apoios públicos para fazer cinema. Isto é uma guerra com 40 anos. Eu pensei que acabava no meu tempo de vida, mas não vai acabar, porque vai continuar, e há de continuar até que o dinheiro acabe e já não haja dinheiro para nada. E já não haja público a ir ver cinema português. O cinema italiano é uma resposta a isto. Porquê que eu digo isto? Porque o cinema italiano é um cinema nacional, portanto é uma cinematografia nacional, não é? Que tinha dinheiro, é verdade, tinha dinheiro, mas tinha uma coisa extraordinária, que é não se rege por uma bitola, não se rege por uma ideologia, não se rege por um estilo. É extraordinário ver gente de origens tão diferentes e com estilos tão diferentes dar tanta riqueza a um cinema sem qualquer tipo de discussão e sem qualquer tipo de desmerecimento pelo outro. E acho que isso é uma das coisas mais extraordinárias. Nós vemos um Visconti que é totalmente diferente de um Fellini, que é totalmente diferente do Antonioni, que é totalmente diferente do Pasolini. E todos eles numa harmonia extraordinária, extremamente criativa, brilhante mesmo, e ninguém está a discutir. Eu não vejo uma pessoa como o Visconti estar a discutir se o cinema dele é melhor que o do Fellini. Não faz sentido, quer dizer. E em Portugal nós temos esse problema. Portanto, o cinema italiano, para mim, tornou-se uma espécie de exemplo de como estes países, como países às vezes mais pequenos, deveriam funcionar. Sim. E as pessoas deviam pensar, que é um problema muito português, que nós pensamos muito mal. Pensamos muito, mas pensamos mal. E, portanto, ao mesmo tempo não sei dizer qual é o meu favorito, porque eu não tive o que se pode dizer uma educação clássica. Eu não venho de um lar com uma educação clássica. Na minha casa não havia livros, por exemplo. Não havia livros. Portanto, os livros é uma coisa que eu vou descobrir e descubro aos 10 anos,
em casa de um avô meu que tinha livros sobre cavalos. Porque o meu avô adorava cavalos, era tratador de cavalos, uma espécie de veterinário sem estudos, a que toda a gente recorria no Cercal do Alentejo para tratar dos animais, e essa paixão dele fez-me criar uma paixão por cavalos e criar uma paixão pela literatura, porque eu só lia livros sobre cavalos. E depois é que peguei em mim e fui-me inscrever. Contaram-me que existia uma coisa extraordinária, que foi um bocadinho a emoção que eu tive quando entrei aqui na Dona Ajuda, que eu fui a correr, vi uma estante de livros, fui a correr para ali, não é? Que é a mesma sensação que eu tive quando tinha 10 anos, quando me explicaram, mas sabes que existe uma coisa chamada Biblioteca Municipal, onde tu podes requisitar livros e não precisas de os comprar. Portanto, eu nem sequer tinha que chatear a minha mãe que queria dinheiro para comprar livros. E passei a ser um assíduo leitor de livros da Biblioteca Municipal. Como não tive essa educação clássica, tive uma educação mais eclética, ou seja, eu lia os livros, não porque eu aos 10 anos soubesse que eram escritores importantes, mas eu lia pela sedução da capa. Era a capa e o título que me seduziam. Era uma criança, quer dizer, as crianças aos 10 anos, não vou armar aqui meu Deus, eu li o Dostoiévski todo. Não li nada. Lembras-te de algum livro? Era só, se tivesse lido Dostoiévski aos 10 anos, não estava aqui, estava internado. Sim. Não, era uma coisa complicado. Era uma coisa complicada. E com o cinema tive exatamente a mesma experiência. Mas isso leva-me a outra pergunta, que é, até que ponto é que usas o cinema como catarse? Ou seja, imagina, há aqui um aspecto criador, não é? E o criador também é devastador, por vezes, porque a criação é muito gira, eu costumo dizer, quando é inspiração de um dia, mas depois quando temos de transformar isso em trabalho, não é? Que é uma coisa que, como estavas a dizer, preparação durante 6 meses, isso não é só inspiração, tens de fazer a ligação entre o que é inspirador para ti e depois o que é o trabalho cotidiano. Até que ponto é que ficas, ou seja, como é que passas esse processo todo, como é que te sentes a nível mental por esse processo todo? A expectativa do financiamento, pós-produção, qual é, digamos, a parte que te dá mais sofrimento e qual é aquela parte que te dá mais prazer neste processo? Olha, o processo é um bocadinho como o mar. Não é? Num dia, aliás, foi um mar açoriano, não é? Que num dia tu podes ter as 4 estações, o que é delicioso, mas ao mesmo tempo é muito irritante, porque a pessoa sai de t-shirt e dali a 3 horas está a apanhar uma chuvada e um frio terrível, portanto acaba por ser chato, ainda sempre com um guarda-chuva ou com um casaquinho, né? Porque nunca sabes o que é que vai acontecer. E no cinema eu acho que se passa, há várias fases, não é? Tenho fases muito difíceis, que são as fases do financiamento, porque somos muitas pessoas a concorrer a poucos apoios e, portanto, nós nunca sabemos até que ponto é que o nosso projeto ou nós próprios somos válidos para ganhar aquele apoio, e depois quando começas a perceber como é que a máquina funciona, ainda se torna um bocadinho mais difícil. Portanto, isto tem uma capacidade de criar uma espécie de uma carapaça que te protege das políticas, das politiquices. Tudo isso existe, e como a gente sabe, existem todos os meandros da sociedade portuguesa ou do mundo. E no cinema também existe e é muito destrutivo. Do ponto de vista pessoal, às vezes pode ser muito destrutivo se não souberes proteger. Eu conheço imensa gente que abandonou o cinema porque não soube lidar com isso. E eu estou sempre a dizer aos miúdos, quando dou aulas ou algum tipo de workshop, ou vou falar a uma escola, digo sempre: meninos, a primeira coisa que vocês têm que aprender a lidar nesta profissão é com a frustração. Porque a frustração será sempre maior do que muitas vezes os resultados das coisas. Outro é o público, não é? Temos um público, o público português é um público ainda muito preconceituoso sobre o cinema nacional, às vezes com razão para o ser, mas que tem uma tendência terrível que é fazer uma leitura, digamos assim, em que nivela muito por baixo todas as pessoas, todos os profissionais, todos os conteúdos, todos os realizadores. E não é verdade que nós somos todos muito diferentes uns dos outros. Ou seja, não se singularizam. Dizem, eu quando as pessoas dizem, eu não gosto de cinema português, eu acho muito ofensivo, porque nós também temos identidade, não é? Eu sou muito diferente do Miguel Gomes, que é muito diferente do Canijo, que é muito diferente do Tiago Guedes, que seria muito diferente do Manuel de Oliveira. Ou seja, todos nós somos, todos nós temos ideias diferentes sobre o que é o cinema. E, portanto, quando nos agrupam assim, numa espécie, um saco, põem toda a gente, como os sacos dos gatos, não é? Um saco de gatos, basicamente. E é verdade, somos os gatos
apatanhar-se uns aos outros. Isso é um bocadinho doloroso. Mas sobre aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, e posso juntar a isso, como eu tive uma educação muito eclética, portanto a minha educação cinematográfica também foi muito eclética, e eu procuro aquilo que fala com a minha pessoa. Da mesma forma que para mim, pouco me importa de onde é que o filme vem. Se é um cinema europeu da Bulgária, onde se produzem 5 filmes por ano e ninguém vê nada, e estreiam num cinema em Lisboa, como um blockbuster norte-americano com a Lady Gaga, como eu agora estou desejoso de ver o Joker, porque acredito que os psicólogos vão todos ver aquilo, né? Porque aquilo é cucu. E, portanto, não tenho qualquer tipo de preconceito, nem em relação a pessoas, nem em relação a cinema. Não preciso de me validar através da minha rede de gostos. Não é isso que faz de mim melhor ou pior pessoa, e não é isso que faz de mim mais ou menos qualquer coisa. Portanto, o que tem que acontecer ali, tanto naquilo que me inspira como aquilo que depois eu crio, sim, é verdade, é uma relação pessoal, que muitas das vezes eu não entendo logo qual é. Muitas das vezes eu não percebo porque é que gosto tanto de um filme que a parte dos meus amigos não gosta, ou porque é que eu insisto em contar uma história que a maior parte das pessoas diz-me, mas isso não vai resultar, vais ter pouquíssima gente a ver, porque é que tu queres contar essa história? Tens tantas histórias giras na cabeça que tu às vezes contas nos jantares, porque é que vais fazer um filme sobre isso? Acho que tem que haver, mesmo quando se trabalha com ficção, e acho que a maior parte dos escritores, dos realizadores, a maior parte dos artistas que trabalham com criação nesse sentido, não é? Há sempre um elemento de verdade, não é um elemento de realidade. Realidade é outra coisa, e até é uma palavra que eu não gosto muito de usar. O elemento de verdade é muito mais importante. E o elemento de verdade está dentro de nós, não é? E muitas das vezes só nós é que sabemos. E muitas das vezes, tenho muitos colegas meus, por exemplo, que disfarçam. Não gostam de contar. Ou não dão entrevistas, ou enganam os entrevistadores. Não é? Quando dizem, mas você baseou-se em alguma coisa pessoal? Não, nunca. Eu não ponho nada meu nos filmes. Bullshit. A palavra é mesmo esta. Sim. Bullshit. É tudo mentira. Porque a criação tem que vir de um sítio de verdade. E nós sentimos, quando ela vem de um sítio de verdade, às vezes estamos a olhar um filme que aparentemente até é um filme muito palerma, uma comédia romântica, qualquer coisa do estilo, e aquilo toca-nos profundamente e a gente não sabe. Mas a gente dá-lhe valor porque a gente sabe que aquilo vem de um sítio de verdade. Não é? Sentimos que até pode estar cheio de artimanhas, mas ele vem de um sítio em que ele está a ser honesto comigo, ele não me está a enganar. E, portanto, acho que é assim que eu escolho os filmes que gosto e os livros que gosto, e da mesma forma é assim que eu escolho os projetos que depois desenvolvo, seja no cinema, seja a escrever livros, seja a fazer uma peça de teatro, que são coisas que eu faço menos, porque o cinema realmente ocupa muito tempo da minha cabeça. Estavas a dizer que vais ao cinema. Em Lisboa, onde é que gostas de ir ao cinema? Olha, eu estou a ficar um burguês horrível. Eu só vou ao Corte Inglês. Ao Corte Inglês. Eu só vou ao Corte Inglês. Eu sou não vale a pena, eu sou muito burguês nessas coisas, Deus me perdoe. Olha, primeiro, porque eu sou grande, eu tenho 1,88 m. Portanto, todos os cinemas onde eu não consigo estar confortavelmente a ver um filme, eu não mereço, eu não vou... Eu até acho que as cadeiras das igrejas deviam ser almofadadas. Porque é que as pessoas têm que sofrer? As pessoas já lá vão de livre vontade. Vão lá agraciar o Senhor, não é? Vão lá, as pessoas, porque é que ainda têm que sofrer com os joelhos naquelas madeiras? Mas que raio, não é? É como no cinema. Eu, por exemplo, o Cinema Ideal é uma excelente ideia, cinema de bairro, sim, um projeto incrível. Falar do cinema que fica no Chiado. Camões. Há cidades na Europa, todos os bairros têm um cinema daqueles, está sempre cheio de gente e não sei o quê. Vou ao Cinema Ideal, porque às vezes há coisas que só passam ali. Sim. É um sofrimento que eu tenho naquelas cadeiras. Parece que estou ali, não sei que raio, o arquiteto quer que a gente sofra. E eu, como não gosto de sofrer, porque eu não nasci para sofrer, portanto, eu vou ao Corte Inglês, os ecrãs são muito bons, o som é muito bom, que eu sei que é muito bom, porque também passam lá os meus filmes, as cadeiras são muito confortáveis, muitas das vezes ainda consigo ir à livraria, volta e meia ainda vou jantar ali, ou seja... Não vale a pena. Então diz-me uma coisa. Eu sei, isto é horrível se dizer, mas entrando aqui estou a ser horrível. Mas isto para dizer só uma coisa, desculpa, para não me levarem a mal, que é,
para tu te poderes absolutamente abstrair, para o teu corpo adormecer e a tua mente voar para dentro daquele filme, o teu corpo tem que estar mesmo confortável. Se tu não estás confortável e estás continuamente, mesmo assim já nem vou falar da questão das pipocas, dos telemóveis, de como as pessoas se comportam, isso depois é outra conversa. E acontece pessoas a comportarem-se muito mal, aí em qualquer cinema, também no Corte Inglês se comportam muito mal. Mas isto para dizer que o teu corpo, de alguma forma, durante aquela hora e meia, ele tem que ficar quase como que adormecido, não é? Porque tudo se vai passar aqui, não é? Claro. E, portanto, se o teu corpo não está... Se estás com frio... Quantas vezes eu fui ao cinema e estou cheio de frio? Não é? Sim, é um bocadinho como ir ao psicólogo, a pessoa tentar num Tens de estar cadeirão, confortável. minimamente confortável, não é? Para E deixar eu acho que neste momento não é a única sala, como é óbvio, sala, mas a mim é o que me dá mais jeito. As Amoreiras também têm ali umas salas VIP. A sala também tem umas salas porreiras, sim. Mas Vicente, centrando aqui agora na cidade de Lisboa, porque o nome do nosso podcast é sobre a nossa cidade e é no fundo o grande objetivo é dar aqui um bocadinho de identidade, o que é que acontece, as pessoas que cá vivem, os projetos que desenvolvem. O que é que achas da nossa cidade de Lisboa? Ou seja, já vives cá há 27 anos. A cidade nos últimos 27 anos transformou-se completamente. Ou seja, os prédios foram renovados, as pessoas que moram no centro da cidade também mudaram, muito mais estrangeiros a viver na cidade de Lisboa. Quais são assim, os teus sítios preferidos da nossa cidade? Qual é assim, os sítios que mais gostas de ir, onde te sentes mais à vontade, onde consegues relaxar, passear? Aqueles sítios que costumas ir? Olha, eu vivo há... eu quando mudei para Lisboa... fui morar para a Rua das Taipas, que é uma rua que fica por baixo do Mirador de São Pedro de Alcântara. Conheço perfeitamente. Que era uma rua muito simpática, e eu estava entre o Centro de Recuperação dos Tóxicos das Taipas e a Santa Casa onde atribuíam o dinheiro do Euromilhões, ou na altura do Totoloto. Eu estava entre dois mundos extraordinários. E gostei muito de viver ali. Depois vivi no Bairro Alto, e quando vivi no Bairro Alto, por toda a gente sonha aos 20 e tal anos viver no Bairro Alto, posso dizer que aguentei 8 meses. E a seguir mudei-me para Cascais. Porque num passeio a Cascais senti qualquer coisa de Sines. Isso é verdade que eu tinha gostado da mudança para Lisboa. Eu não achei que Lisboa fosse uma cidade que recebesse assim tão bem. E ainda acho que não recebe. Eu acho que Lisboa é uma cidade fechada, porque as pessoas não fazem uma coisa muito gira que os ingleses chamam que é mingle, não é? Quantas vezes eu ia a jantares e os grupos já estão divididos e as pessoas não se misturam e tu até te aproximas para falar com um grupo de pessoas e as pessoas ficam a olhar para ti com ar sinistro, tipo, mas o que este homem está aqui a fazer? A gente não o conhece lá de nenhum, você é de quem? É de onde? Não, esta é coisa assim um bocadinho, até um bocadinho soberba. E, portanto, não fiquei muito fã da cidade logo no início. E Cascais, apesar da fama que tem um outro lado, tem um lado da Vila Pescatória, não é? E aquela enseadazinha e tal, e aquilo para mim era um bocadinho Sines. Não é? E como tinha alguns amigos ali, vivi 4 anos em Cascais e gostei muito. Até que chegou uma altura, como é óbvio, me fartei e tive que voltar para Lisboa. E quando volto para Lisboa, uma coisa eu sabia, que era, eu preciso muito estar ao pé da água e, portanto, as minhas escolhas de casas foi sempre muito perto do rio, ao ponto de eu poder chegar ao rio a pé. Então eu vivia em Santos, que era só atravessar o comboio, estava ao pé da água. Depois eu vivi na Lapa, era só descer ali pelo Museu da Arte Antiga, estava ao pé da água. E depois da Lapa mudei-me para onde vivo agora, que é em Belém, que é só descer a calçada do Galvão, atravesso, passo pelo Jardim do Império, passo lá para o outro lado, estou ao pé da água. Portanto, a minha relação tem que ser sempre com a água. E eu é assim que eu vejo Lisboa. Se tu me dissesse assim, mas olha, eu arranjo um apartamento fantástico nos Estados Unidos da América, eu agradecia-te muito, mas dizia-te que não ia. Para mim, Lisboa há várias Lisboas, acho que há várias Lisboas, que são Lisboas muito diferentes, o que para os estrangeiros deve ser fascinante, porque de facto Paris é toda mais ou menos, é toda muito parecida entre si, como Londres, como Nova Iorque. Há cidades mais parecidas entre si e outras outras diferentes. E acho que Lisboa tem vantagens extraordinárias, que é uma coisa que eu não sabia, que muita gente vem estudar Lisboa, porque, por exemplo, tu dentro de cada bairro tens a estratificação social toda. Em todos os bairros de Lisboa, tu tens da classe mais alta
à classe mais baixa, não é? As pessoas mais ricas às mais pobres. E isso dá-lhe ali uma amplitude para estudar até sociológica extraordinária. Pronto. E isso é uma Lisboa muito rica. Que isso é isso que depois posso dizer que se está a perder neste momento. Os bairros estão a começar mais estratificados e a coisa está a começar a correr mal. E Lisboa tinha isso. Esse lado eu gostava. Mas, sem dúvida alguma, eu quando ia às Avenidas Novas, ou à Alfama, ou a Campo de Ourique, ou a Alvalade, então, para mim era sinistro. Alvalade era sinistro. Não gostas de Alvalade? Alvalade, a sensação que eu tinha é que estava em Angola. Sério? Numa cidade colonial qualquer em África. Muito engraçada a sensação. Muito estranho. Mas sei porque é que eu tenho esta imagem. Porque ao pé de Sines existe uma cidade, que há muitas pessoas que não conhecem, que chama-se a Cidade Nova de Santo André. A Cidade Nova de Santo André é uma cidade que, com a criação do Complexo Industrial de Sines pelo Marcelo Caetano, é uma cidade inventada no meio do Pinhal. Muito desenhada, ainda com uma arquitetura muito de linhas muito direitas. Não vou dizer que é Estado Novo, mas é quase. E que, com o 25 de Abril, o que é que havia em Santo André que faltava em Lisboa? Casas com fartura para as pessoas que estavam à volta das colónias. E, portanto, era uma sociedade... Sines era uma terra até muito de esquerda, pobre, mas política, ideológica, cultural. Santiago do Cacém, que é 20 km, ainda é Downton Abbey, portanto, é uma cidade do século XIX, é por século XIX, as classes sociais não se misturam, os aristocratas ainda frequentam as mesmas filas na missa de manhã, ao domingo, é uma coisa sinistra, Santiago. Mas eu adoro Santiago, até tenho família de Santiago. Santo André era uma coisa muito engraçada, porque tinhas... Eu lembro, por exemplo, os negros, não é? As comunidades negras. Tudo em Santo André misturadas com os brancos, e aquilo era tudo assim uma coisa muito africana, não é? E eu quando andava a fazer passeios por Lisboa, quando mudei, passeava muito pela cidade. Andava de transportes para conhecer, para ver, para perceber. E Alvalade era muito engraçado, porque eu sentia-me a Santo André. E então, eu nunca vi Alvalade como uma cidade, um bairro de Lisboa. Vi sempre Alvalade como um bairro, como Santo André. Como se fosse à parte. Como se fosse uma coisa muito à parte. E, portanto, acho que estas Lisboas existem, e ainda bem que existem, mas eu preciso a minha Lisboa tem que ser uma Lisboa, está virada para o mar e está muito perto do rio. Em contato com a água. Muito bem. Estamos assim na reta final, que a ideia destas conversas é serem máximo 30 minutos. Ajudem-me lá, estamos dentro dos 30 minutos ainda, já passamos um bocadinho. Passou ligeiramente, pronto. Eu estou habituado aqui ao controle do tempo, geralmente é aos 55 minutos, desta vez aos 30 minutos. Então vamos fazer aqui um pequeno jogo, se concordares, está bem? Eu faço-te assim perguntas rápidas e é assim um jogo de associação. Okay. E tu respondes com a primeira coisa que te vem à cabeça. Pode ser? Primeira coisa que te vier à cabeça, dizes. Ok, está bem, ok. Então vá. Um filme. Um filme, portugueses. O filme que vou filmar agora a seguir. Chama-se Portugueses. Chama-se Portugueses, o teu próximo filme. Um livro. O meu, Que a Vida Nos Ouça. Foi a última coisa que escrevi. Que a Vida Nos Ouça. Do Vicente Duó. Comprei. Leiam que é muito giro. E passa-se em Santiago do Cacém. Okay. O teu sítio preferido de Lisboa? Belém. Belém. Okay. A tua cena preferida de um filme? A minha cena preferida de um filme? Sim. Olha, do Casablanca, quando o pianista toca a Marselhesa. Emociona-me sempre, ainda hoje já vi o filme dezenas de vezes, mas acho que é um dos momentos mais emocionantes da história do cinema. Muito bem. Já disseste que não trocas Lisboa pelo menos por nenhuma cidade nos Estados Unidos. Okay? Que outra cidade é que morarias? Não em Portugal, ou seja, que trocarias pela cidade de Lisboa? Veneza, sem dúvida alguma. Okay. E agora, Lisboa assim numa palavra, primeira coisa que vem à cabeça. Então digo-te uma palavra, ok, uma palavra, mas é uma palavra que cresceu com o tempo. Linda. Muito bem. Acho que linda é uma excelente palavra para ficarmos por aqui, para fecharmos. Agradeço-te imenso. Obrigado, eu. Muito obrigado. Não fala demais, é que eu falo muito. Não, ainda bem que falas muito. Não, é que estou em casa, estou muito tempo calado. E eu estou habituado a ver. Muito obrigado. Okay, obrigado pela tua presença. Excelente participação. Espero também que tenham aproveitado aqui
sobre a partilha e as experiências do nosso convidado de hoje, o Vicente Uó. Também agradecemos a vossa atenção, que nunca é dada por garantida. Portanto, muito obrigado também a vocês do outro lado que estiveram connosco. Obrigado.